pode dizer que esse canal agora vai parar de falar de química para poder falar de arte. Ok, nós vamos fazer uma arte hoje. Mas como a química também é uma arte, a gente pode falar que vai fazer as duas coisas. Porque para o experimento de hoje nós vamos precisar de extrato de repolho roxo, que você vai preparar fervendo algumas folhas de repolho roxo e um pouco de água, um prato ou um recipiente semelhante, uma bateria de 9 volts, dessas que são muito usadas em carrinhos de controle remoto e outros brinquedos, 2 grafites, mas eu acho melhor você usar de uma espessura mais grossa para você evitar de se irritar com alguns grafites quebrados, 2 pedaços de fios elétricos e, por fim, fita isolante. Agora nós vamos para a realização desse experimento. Descasque as pontas dos 2 pedaços de fio e, com a ajuda da fita isolante, interligue uma delas ao polo positivo da bateria. A outra ponta você vai ligar a um grafite. Faça o mesmo com outro fio, porém dessa vez, ao invés de você interligar no polo positivo, vai ser no polo negativo da bateria. Nós utilizamos clips, garras de jacarés e solda nesse processo, mas isso não é necessário, você pode improvisar tudo com a fita isolante mesmo. Posteriormente, você vai adicionar um pouco do extrato de repolho roxo ao prato e mergulhar nele um eletrodo de grafite. Você pode ver que as bolhas começarão a se formar. Além disso, ao redor do eletrodo de grafite que está ligado ao polo positivo, a gente pode perceber que o extrato de repolho roxo começa a adquirir uma coloração rosada. Já ao redor do eletrodo de grafite ligado ao polo negativo da bateria, a gente pode perceber que o extrato de repolho roxo começa a adquirir uma coloração esverdeada. Com o passar do tempo, se forma um mosaico de cores. E aí está a nossa arte feita no repolho roxo através da passagem de corrente elétrica. Isso tudo é realmente muito lindo. Mas por que será que aconteceu? Primeiro, a gente precisa entender o papel do repolho roxo. O seu extrato é conhecido como indicador ácido-base. E ele vai mudando a sua coloração dependendo do pH do meio que está exposto. Essas colorações podem ser azul, verde ou amarela à medida que o pH aumenta, ou seja, quando ele é submetido ao aumento de alcalinidade. A gente pode perceber isso quando a gente mistura um pouco do extrato de repolho roxo à água sanitária, ou então algum desengordurante. Agora, à medida que é submetida à diminuição do pH, ou seja, quando vai aumentando a acidez, esse repolho roxo vai adquirindo uma coloração um pouco vermelha, rosa, até violeta. E a gente pode perceber isso quando a gente mistura esse extrato de repolho roxo a limão ou então vinagre. Agora que a gente já esclareceu o papel do repolho roxo, a gente pode se perguntar: como que é possível fazer essa arte com passagem de corrente elétrica? Bom, meus amigos, o que acontece nesse experimento é um fenômeno chamado de eletrólise. Ela consiste em promover uma reação de óxido-redução não espontânea, mediante a passagem de corrente elétrica. Ok, essa fala foi realmente bem difícil, mas reações de óxido-redução acontecem com a transferência de elétrons entre os elementos. Elas podem ser espontâneas, como o que acontece quando a nossa bateria do celular está descarregando, ou elas podem ser não espontâneas, quando a nossa bateria do celular está sendo recarregada. Quando colocamos no extrato de repolho roxo os 2 eletrodos de grafite ligados aos polos da bateria, o que está ligado ao polo positivo vai atrair para si os ânions da solução, e por isso ele é chamado de ânodo. No caso, esses ânions são OH-, provenientes da autoionização da água. O que acontece com eles é um processo chamado de oxidação, em que eles doam elétrons ao eletrodo de grafite e acabam produzindo oxigênio na reação. E as bolinhas que se formam ao redor do ânodo são provenientes desse gás oxigênio. A cor rosa formada ao redor desse eletrodo se deve ao aumento de acidez em função do consumo dos íons OH na oxidação, sobrando apenas os íons H+ na região. A oxidação nunca ocorre sem ser acompanhada da redução. Então, o eletrodo de grafite que está ligado ao polo negativo da bateria vai atrair para si os cátions da solução, sendo chamado assim de cátodo. E no caso, os cátions atraídos são íons H+, provenientes da autoionização da água. Esses íons H+ vão sofrer de um processo chamado de redução, em que eles recebem elétrons do eletrodo, produzindo assim gás hidrogênio. As bolinhas ao redor do cátodo são devidas à formação desse gás hidrogênio, e a coloração verde que a solução adquire é devido ao aumento da alcalinidade da solução. Reações de eletrólise como a que vimos no experimento de hoje são fundamentais para a produção de diversos materiais, como por exemplo o alumínio, que é extraído da bauxita por esse processo.
Se no experimento de hoje nós já precisamos de energia apenas para mudar a cor do extrato de repolho roxo, imagina quanta energia a gente precisa para extrair todo o alumínio que a gente usa da bauxita e todos os outros materiais que a gente extrai. Então é importante que vocês saiam desse vídeo com a consciência do gasto energético que isso tudo leva e evitem ainda mais desperdício. Bom, esse foi o experimento de hoje, eu realmente espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para poder ajudar o nosso trabalho. E siga a gente no nosso Instagram, @falandoquimiquês, que lá a gente está sempre postando conteúdo sobre curiosidades da química que a gente nunca pensou antes. E a gente fala mais quimiquês no próximo vídeo.